Você já percebeu que hoje em dia qualquer opinião que fuja do politicamente correto é automaticamente chamada de preconceito ou discurso de ódio? Pois é, isso não é uma coincidência. No final do século XIX, Karl Marx acreditava que a revolução aconteceria quando os trabalhadores se unissem contra os patrões, mas anos depois da sua morte, aconteceu o contrário. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos trabalhadores se uniram, mas para lutar uns contra os outros, defendendo os interesses dos próprios países, ou seja, do capitalismo. Para os marxistas, isso foi um pesadelo, porque significava que o povo não se via como classe, mas como nação. Ou seja, a teoria de Marx não se concretizou como ele esperava. Foi aí que dois pensadores, Gramsci na Itália e Lukács na Hungria, começaram a tentar entender o que deu errado. A pergunta deles era: quem alienou os proletários? A resposta para eles estava na cultura. Eles acreditavam que os trabalhadores não se revoltavam porque estavam presos aos valores dominantes, a família, as tradições, a moral vigente. Por isso, segundo eles, a revolução só tinha dado certo na Rússia porque a Rússia tinha características do Ocidente. Nesse contexto, em 1923, surge na Alemanha o Instituto de Pesquisa Social, a famosa Escola de Frankfurt. Com a ascensão do nazismo, alguns desses pensadores fugiram para os Estados Unidos e passaram a ensinar em universidades como a Universidade de Columbia, em Nova York, espalhando suas ideias marxistas de forma mais sutil, sem se identificarem abertamente como comunistas. No fim da década de 50, perceberam que a revolta dos trabalhadores não era o suficiente. Então, Marcuse teve uma ideia: unir Marx e Freud. A mensagem dele era clara: a sociedade capitalista te oprime e reprime a sua sexualidade. Liberte-se, questione a moral burguesa, o casamento monogâmico e o patriarcado. O objetivo nunca foi apenas econômico, era influenciar a cultura e a moral. Por isso, quando um professor ensina sobre divórcio, aborto ou casamento gay, você pensa em liberdade e debate, mas você nunca pensa em comunismo. Essa é a essência do chamado marxismo cultural: mudar a cultura para então, aos poucos, mudar a sociedade. Enquanto os marxistas culturais atuavam nas universidades dos Estados Unidos, Hollywood também questionava a família tradicional, a religião, os costumes conservadores de forma sutil, mas constante. No Brasil, essa influência chegou depois de 1964, em um país que era conservador. Jornalistas, escritores e dramaturgos passaram a desafiar valores tradicionais. Alguns foram apoiados por empresários e governos, que viam nisso uma forma de liberdade de expressão. Nas universidades, o espaço para o debate cresceu e o marxismo cultural começou a se enraizar sem que a maioria percebesse que isso estava acontecendo. A consequência? Hoje, grande parte do ambiente cultural e acadêmico atua dessa forma, moldando pensamentos e valores. Estamos vivendo essa realidade há décadas, mas só quando entendemos que existe um projeto de influência sobre a moral é que conseguimos compreender as mudanças da sociedade. O objetivo deles sempre foi o mesmo: transformar a cultura para implementar uma visão social diferente. Conseguirão? Não sabemos, mas quem controla a cultura também influencia o que você pode ou não pensar, e entender isso é o primeiro passo para reagir. No fim, o roteiro é o mesmo: eles não querem igualdade, eles querem controle e eles não querem debate, eles querem silêncio. Entender o marxismo cultural não é paranoia, é compreender o mecanismo que explica o nosso tempo, a troca do belo pelo estranho e a normalização do absurdo. O que assusta hoje não é apenas a política, mas aquilo que ameaça destruir o que mais amamos: Cristo e a família.